Este evento será registrado em vídeo para eventual utilização em produtos de mídia eletrônica desenvolvidos pelo Itaú Cultural. Sua permanência nesta sala autoriza o uso das imagens. Boa noite a todos. Estamos começando a última e derradeira mesa do simpósio Rumos Arte Cibernética. Vamos terminar em grande estilo, de uma maneira musical, né? A mesa se chama Sistemas Musicais Interativos. Só para lembrar, o Rumos Arte Cibernética é composto de duas carteiras, a carteira de obras e a carteira de pesquisa acadêmica. E o simpósio foi montado em cima das pesquisas dos contemplados dessa carteira de pesquisa. E tem pesquisas de diversas linhagens e caminhos. A gente foi tentando construir essas mesas em função de algumas afinidades, algumas pesquisas que tinham afinidades umas com as outras, né? Aqui, no caso, nós convidamos o Vitor Kizil Miscalo, que inscreveu no edital e foi contemplado com a pesquisa que se chama A Performance enquanto Elemento Composicional na Música, o Vitor, que está aqui à minha esquerda, e convidamos também o Jarbas Jacome. Foi contemplado no edital de 2006, né, enquanto o Vitor foi contemplado no edital de 2009. 2006, né? Desculpa, 2006. Tá. Desculpa, é verdade, é 2006. Obrigado. Então, os dois são do edital antigo. Ou seja, foi uma pesquisa que foi mudada e foi incrementada ao longo de todos esses anos. Tanto é que a sua apresentação, Jarbas, se chama Vimos, 7 anos de experimentos em arte, computação e música visual. Quer dizer, você tem uma janela aí de 7 anos dentro dessa pesquisa, né? Em termos práticos, depois da apresentação dos dois, eu vou abrir para perguntas do público. São perguntas por escrito, para o público presencial e também para o público que nos assiste pela internet. Essa mesa está sendo transmitida online no site do Itaú Cultural, itaucultural.org.br. E também as pessoas que estão nos assistindo pela internet também podem fazer perguntas. Enfim, sem maiores delongas, eu passo a palavra para o Vitor. Obrigado. Boa noite. Eu falo sobre... o título completo da minha dissertação, na verdade, envolve também o eletroacústica interativa. Então, mais específico do que música em geral, eu falo principalmente sobre esse, digamos, estilo, esse modo de produção artística que eu nomeei de eletroacústica interativa. Eu sou compositor, formado pela USP, então eu tenho uma tradição, eu sigo a tradição de composição um pouco mais clássica, e eu comecei a me envolver com música eletroacústica e, consequentemente, com sistemas interativos. Então, o que eu vou apresentar hoje retrata um pouco também dessa minha trajetória pessoal. E vamos lá. Música interativa, nessa apresentação, vai ser aquela que utiliza o computador, utiliza sistemas digitais, principalmente, durante o processo de performance, para gerar dados, que podem ser vários tipos de dados, que são convertidos em algum material expressivo pela performance. Obviamente, toda a música é interativa, pelo sentido tradicional da palavra, né? Envolve interação entre os músicos, entre o músico e o corpo do seu instrumento,
entre os músicos e a plateia, tem vários níveis de interação acontecendo aí, mas o que a gente costuma chamar de música interativa é aquela que envolve a interação entre um músico e um sistema digital. A situação do concerto costuma ser mantida, então o público ele permanece numa posição contemplativa. Ao contrário da interação que as artes visuais costumam fazer, em que o público interage com a obra, nesse tipo de manifestação, geralmente o público permanece numa posição de simples observador do que acontece no palco. E os músicos participam dessa interação, ou os performances, depende do evento. A música interativa, a gente pode dizer que ela começa a surgir quando surge a música eletroacústica. É o primeiro passo, um marco em 1948, com Pierre Schaeffer, e com o surgimento desse tipo de música, começa uma discussão do qual que é a importância do músico no palco para o resultado artístico, que até então era um fator dado, que você não conseguia imaginar uma apresentação musical em que não tivesse um músico executando alguma coisa. A partir desse momento, você começou a ter uma apresentação sem o músico, em que você difundia a sua obra, já finalizada, para o público com um palco vazio. Então, isso causou um grande impacto na percepção mesmo, até do próprio público, que começou a questionar, mas qual é a importância, né? Começou uma porcentagem começou a sentir falta de uma figura no palco, porque percebeu-se que o músico ele não gerava só variações de pressão do ar, como os discos registram, né? Só uma variação acústica. A participação do músico no palco é muito mais profunda, e ele se contorce, ele faz um monte de gesto, a expressão facial dele ajuda o público na compreensão da música. Muito bem. E esse era um período em que havia uma grande especialização dos participantes no fazer musical. Então, isso veio desde da música clássica, em que o compositor era o compositor, o intérprete ficou cada vez mais intérprete, sem compor, e o público cada vez mais público, sem compor nem tocar. Então, o público ia num teatro assistir um melhor intérprete tocar a música do melhor compositor. E a música eletroacústica, no começo, ela marcava, em algumas escolas, por exemplo, na escola alemã do começo, tinha um pouco de livrar a música das impurezas que o intérprete colocava, de certo modo, porque o compositor ele poderia ter um controle pleno da obra. Muito bem. Então, a música eletroacústica ela tem essa questão de que ela trabalha com sons reais. Ela não trabalha mais com abstrações, não trabalha mais com notas. E, com isso, a criação tornou-se um processo de experimentação. O compositor ficava no estúdio, experimentando sons, e, quando ele decidia que sons ele queria que a música dele tivesse, ele finalizava a obra, registrava numa mídia e poderia fazer um concerto de exibição com a obra perfeita do ponto de vista da sua conclusão. Então, o controle do compositor sobre todos os elementos expressivos nesse contexto é praticamente absoluto. A obra realmente é fechada, você não tem nenhuma interferência a posteriori. No final da década de 50, começam a surgir as primeiras obras de música mista, que tentam juntar justamente uma expressividade de um intérprete com o potencial da música do estúdio, o potencial expressivo que o estúdio oferecia. Então, tentou-se colocar um tape
sendo tocado pelas caixas de som e um músico tocando em cima. Mas, obviamente, para um músico que está acostumado a tocar com outros, tocar com uma fita, ou hoje em dia tocar com um disco, com uma gravação, é bem complicado, porque você tem um tempo já lá estabelecido e o tempo do músico ele não é cronológico, ele é um tempo psicológico. Então, ele sente o momento, a plateia, como está sendo recebido, a interpretação que ele quer, e cria atrasos, muda intensidades pela manifestação do próprio evento ao vivo. Então, esse tipo de performance era uma coisa meio complicada, porque o músico sempre ficava preso ao tempo da fita. Na década de 60, começou a ter um tipo de manifestação musical chamado de live electronics, em que você usava equipamentos eletrônicos para gerar sons de estúdio ao vivo. Então, você poderia não usar mais um tape, mas usar alguns equipamentos para criar uma reverberação, para criar um atraso, para criar uma mudança de afinação do instrumento, e assim gerar um material expressivo ao vivo. Tem um pequeno trecho aqui do Luigi Nono que dá para perceber essa sutileza. Vocês percebem que o som da flauta ele é bastante expandido pelo uso dos equipamentos, e nessa peça até um dos usos que o Nono faz da tecnologia é justamente para amplificar sons que o público não escutaria normalmente. Então é uma coisa muito sutil de usar um equipamento eletrônico, mas já pensando de uma forma composicional. No final dos anos 70, começa a ser desenvolvido já as primeiras ferramentas digitais interativas. Em vários lugares do mundo começaram a pesquisar o uso de computador em música ao vivo, só que um que se destaca bastante é o IRCAM, inclusive pelo fator monetário, né, que eles tinham bastante recurso. E o Pierre Boulez, que foi um dos fundadores do IRCAM, idealizadores, que buscava esse tempo psicológico do músico com a potencialidade de equipamentos eletrônicos, ele criou uma das primeiras peças chamada Repon, e que utilizava um sistema interativo. Então, nessa foto, a gente vê os dois computadores que foram usados, na esquerda o 4X, e à direita o Matrix 32. O da esquerda era o computador em si, o da direita era um equipamento de direcionamento de sinais. Porque um dos recursos mais utilizados por Boulez nessa peça é a espacialização do som do solista. Tem 6 solistas, cada um num canto da sala, são esses coloridos, o piano, o cimbalom. E, dependendo da intensidade com que eles tocam, o som gira pela sala em uma velocidade diferente. Então, cada instrumento, pela sua cor aí na imagem, ele segue um trajeto definido pelo compositor, e a velocidade com que o som gira pela sala é determinada pela intensidade com que ele está tocando. Então, o computador já analisa o som do músico, gera um material e devolve isso para o público dessa forma. Vou colocar um pequeno trechinho aqui.
só para sentir um pouco a sonoridade. Aqui vocês já percebem que o compositor ele tem um trabalho interessante de composição do momento da performance. Antigamente, digamos assim, ou quando você compõe uma peça embasada na tradição, por exemplo, você compõe um quarteto de cordas, muitas coisas já são dadas pela tradição cultural. Então, você sabe que, muito provavelmente, os músicos vão estar elegantes na hora do concerto, vão chegar, sentar naquela posição em semicírculo e vão tocar o que está escrito na partitura. Nesse caso aqui, uma das insistências até da Fundação do Ericam era que tivesse um auditório com um espaço flexível. Então, nesse caso aqui, a gente já vê que o regente fica no meio, a orquestra ao redor dele, os equipamentos de áudio aqui, e o público fica ao redor. Em cada canto da sala tem um solista e espalhado pela mesma sala os 6 alto-falantes. Então, isso já é um pensamento composicional que ele faz antecipadamente, no momento de criação mesmo, mas já pensando muito além do que a relação das notas em si. Então, ele já está pensando a performance, o momento da performance, não mais como um elemento dado, então como um esforço de criação. Então, nessas primeiras peças, a gente percebe que o uso do sistema interativo ele é principalmente para ampliar as possibilidades dos instrumentos acústicos. Ele não pretende romper com a tradição da música de concerto, ele pretende ampliar ela e trazer mais recursos expressivos. E em nenhum momento aqui os intérpretes estão mexendo com a tecnologia. Quem mexe com a tecnologia é o engenheiro, é o especialista nisso, e o intérprete é um músico formação clássica, sem nenhum contato com equipamentos. A partir dos anos 80, eu começo a ter um uso muito mais complexo do sistema, até pelo poder de processamento dos computadores, e consigo fazer um tipo de música muito mais elaborado no sentido de uso do computador em tempo real. Um exemplo muito bom é essa peça do Philippe Manoury, Jupiter, que utiliza uns sistemas de pitch tracking. É a primeira peça que usa o Max, que foi desenvolvido nesse período que ele estava lá. O Max ainda não lidava com áudio, ele foi lidar muito tempo depois que o PD até foi criado. E o Max, para quem não sabe, é um software extremamente utilizado hoje em dia, juntamente com o PD, na criação de música interativa. E ele também lida aqui com o conceito de partitura virtual. Tem um vídeo aqui, mas não vou ter tempo de mostrar. Mas quem tiver interessado pode me mandar um e-mail que eu dou os links. Aqui dá para perceber bem o uso que o Manoury faz, porque esta pauta aqui é a pauta da flauta. É uma peça só para flauta e sistema digital. Então, o que ele está fazendo aqui é que a flauta toca essas notas, e todo o sistema digital gera uma outra partitura. Então, por exemplo, eu congelo algumas notas no tempo e crio outras notas através de transposição, através de síntese ou através de manipulação de amostras, de samplers. Então, a flauta passa a controlar nota a nota, o computador ouve essa nota e, depois que ele ouve essa nota, ele dispara esse processo todo até ouvir a próxima nota. Então, já é um sistema muito mais complexo, que realmente, até hoje, criar uma peça assim, você talvez também precisasse de uma equipe de engenheiro, porque dura uns 35 minutos, creio, a peça, e é de um poder de processamento absurdo, assim, até hoje. Um pequeno trecho para vocês verem, vocês percebem a flauta, sons da flauta congelado, principalmente, processados, e também um controle de amostras que ele faz através de samplers.
Então, cada uma dessas entradas do sistema só vai acontecer depois que o flautista tocar a nota esperada. Então, é o que eles buscavam anteriormente. Então, o sistema espera a interpretação do músico para se manifestar. Então, aqui, o computador ele passa a agir como um grupo de músicos, como se o compositor estivesse escrevendo para uma orquestra. Então, ele não está mais só ampliando a expressão do instrumento, ele está criando toda uma outra partitura. Tem mais um exemplo aqui do George Lewis, em que ele cria não mais uma partitura escrita, mas sim um conjunto de músicos virtuais. Então, isso também muda bastante o jeito de pensar a composição. Nesse caso, o programa dele, chamado Voyager, age como uma orquestra de instrumentos autônomos que funcionam por si só. Então, ele dispara essa orquestra e ela fica tocando com ela mesma. E se outro músico toca, aquela orquestra reage com esse outro músico e começa a ter um jogo de improvisação. Então, é um jeito já muito mais amplo de pensar a criação, em que você não está mais criando notas específicas, e sim processos gerais do que você considera por música. Eu não vou mostrar o som, mas é relativamente fácil de vocês ouvirem. Muito bem, com isso, vários conceitos que eram muito estabelecidos e muito bem definidos ficam muito confusos e nebulosos. Então, e cada vez mais recentemente, com o computador pessoal, com os softwares de música interativa, esses conceitos foram se diluindo de uma maneira muito forte. Então, o que antes era muito claro de quem é o compositor, do que o intérprete faz, do que o ouvinte faz, o que é o computador ouvindo, a composição, o improviso, se torna uma coisa muito subjetiva. Muito bem, eu vou pular uns pedaços pelo tempo. E, principalmente da metade da década de 90 para cá, com essa difusão dos computadores, vieram esses programas que, na verdade, são linguagens de programação de manipulação do áudio em tempo real, que são extremamente utilizadas e que mudaram bastante a forma do que é considerado compor. Então, muitos dos performances que mexem com isso, tanto é que esses programas, pela natureza do sistema digital, ele não necessita ser utilizado só por músicos, né? Ele permite que você gere imagens, textos, o que você quiser com eles. Você expande muito como você dilui esses conceitos tradicionais e você cria novos conceitos transdisciplinares e multidisciplinares. Com isso, eu vou pular aqui, que meu tempo está um tanto quanto no limite. A criação contemporânea, ela sofre muitas influências desse processo da digitalização. Justamente porque para o computador tanto faz se é uma imagem, se é um som, se é uma música, é tudo 1 e 0 para ele. Então, músicos começam a falar a mesma linguagem que artistas visuais, que poetas, que engenheiros, e começa a ter um jogo multi e transdisciplinar muito mais rico, que essas linguagens vão se confundindo. Eu tenho essas 3 performances que eu participei, são todas coletivas. Para quem estiver interessado, pode mandar um contato, que eu tenho vários links de vídeos e tal para mostrar. E são performances que demonstram muito bem essa mudança desses paradigmas todos. Porque eu mesmo, com uma formação de compositor clássico, trabalho diretamente com artistas visuais, falando do mesmo programa, no mesmo patch, na mesma linguagem de programação,
pensando em formas de expressão artística e não mais necessariamente formas de música exclusivamente ou vídeo ou o que for. Então tem um bom material aí, eu vou pular para encerrar, só para mostrar o link aqui. Muito bem, aqui. Então, para quem está interessado, o meu mestrado inteiro está nesse link das teses da USP. A gente fez em 2009, meu orientador foi o Fernando Iazeta. Tem esse grupo Mobile, que é o link de baixo, e tem esse meu site que eu estou começando a desenvolver, então tem alguns poucos vídeos lá, mas em breve eu pretendo colocar bastante material. Muito obrigado. Obrigado, Vitor. Aqui está a Bíblia que ele escreveu, a dissertação. Quem quiser, está lá no banco de teses. Tem bastante conteúdo aqui, estava dando uma olhada. Jacome, vai explicar o que é o Vimos. Antes de mudar para o meu visor, coloca naquela frase... desenvolvimento tecnológico não necessariamente... Sabe qual é? Sei. Gostei muito dessa frase. Obrigado. É sua frase? Porque ela sintetiza de uma Mas forma... não é, né? É um pensamento totalmente... É esse aqui, não é? Essa aí. Pode colocar na tela. A evolução tecnológica não implica em uma linha contínua de desenvolvimento artístico. É um pensamento... uma conclusão que quem começa a lidar com esse tipo de repertório logo percebe que é tudo um acúmulo, né? Todas as estilos, as técnicas que existiam seguem existindo e vão continuar existindo, nada apaga um tipo de criação musical, mas se acrescenta todo um repertório novo, todo um campo de possibilidades expressivas que possibilitam aí muitas novas formas de fazer arte. Pode me trocar aqui. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu na tela só aqui. Ok. Esse é o título da apresentação, como o Guilherme colocou. Meu nome é Jarbas. Antes também agradecer ao prêmio também. Foi muito importante para a minha trajetória. Assim, na verdade, ele provocou uma reação em cadeia de acontecimentos na minha vida, assim, que realmente foi muito importante para mim, né? E aí eu queria começar mostrando uns vídeos aqui, para que aí fica mais fácil de entender o que eu faço. Tá. Deixa eu ver se o som vai dar certo. Tá. Eu comecei na metade da graduação fazendo esses experimentos aí. Cada nota da gaita está associada a uma cor, né? É um experimento de música colorida, eles chamam de color music, né? Tem toda uma escola de... E
também usando recursos como OpenGL, que é uma linguagem para você fazer jogos 3D, por exemplo, eu comecei a associar também os vídeos, as cores e tal. Eu vou mostrar essa série de efeitos que eu comecei a experimentar sem nenhuma pretensão artística, né? Mais ou menos em 2004. Comecei em 2003, mas para colocar vídeo, por exemplo, foi em 2004, né? Foi mais ou menos da metade para o final da graduação, né? E aí... o que aconteceu é que acabou virando o meu projeto de graduação, né? Trabalho de graduação. Esse aí você sopra, ele vibra aí. Esse aí foi quando eu descobri essa possibilidade de subtração de segundo plano, né? Background subtraction. Mas eu nem sabia que existia, né? Isso foi em 2004 também. Aí quando você fala, ele aparece, né? E aí foi evoluindo. Vou contar melhor a história depois, mas em 2008 eu fui convidado para o Kujavski. Eu já tinha ganhado o prêmio, né, em 2006, para fazer a abertura junto com o Dimitri Lima, que é um grande amigo e um grande artista no Brasil de arte generativa. Uma referência, por exemplo, ele faz aquelas vinhetas da MTV, a abertura da MTV, de explodir no símbolo da MTV, assim, aquilo só dá para fazer programando, né? Aí ele faz aquilo usando uma linguagem chamada Processing. E aí, nessa época que eu conheci ele, através de Guilherme Kujavski, né, para essa abertura, eu estava aqui com a ajuda de Daniel Dantas, que era um doutorando na época na USP em visão computacional. Ele me ajudou a fazer esse efeito aí, que basicamente é você pega as partes claras da imagem, né? E, por exemplo, minha mão ali, ela está clara, né? E aí você liga esses pontos, né? E, na verdade, sintetiza uma imagem 3D, né? Isso aí, por exemplo... Desculpa a música horrível aí, mas o DJ era ruim nessa hora. Mas... isso é um dos exemplos das... dezenas de apresentações parecidas que eu fiz. A primeira delas, na verdade, foi em 2005, num evento chamado Porto Musical, lá em Recife. Mas depois eu só voltei a fazer em 2008, na festa de 2 anos de um blog chamado Som Barato. Não sei se alguém já ouviu falar. Aí, festa de 2 anos desse blog, né? Aí, por exemplo, isso aí mais ou menos o que a gente fez Essa música é boa. Pelo menos pra mim, né? Isso era no final da festa, né? Aí, a ideia basicamente era essa. O pessoal desenhava aqui, ó. Tinha uma... Desculpa. Agora me enrolei todo. Nos vídeos aqui. Vamos voltar para os PowerPoints. Teve uma frase engraçada que eu vi um dia, acho que foi o Guilherme que falou, você não me engana com esse seu PowerPoint, almofadinha. Isso aqui foi o PowerPoint, né, que eu fiz para defesa de mestrado. Porque aí o prêmio foi em 2006, aí metade de 2007 eu defendi o mestrado, né? Aí o título foi esse, né? Sistemas Interativos de Tempo Real. Ele está cortando. Não, ali não. Ali não? Beleza. De processamento audiovisual integrado. Sistemas interativos, porque, como o Vitor estava colocando, né, são sistemas... Nesse caso, de uma forma mais genérica, né? Tanto o artista quanto o público interage, né? No geral, né? E de tempo real, porque, claro, isso é feito em tempo real, né? E processamento audiovisual integrado, porque o processamento de som pode influenciar no processamento de vídeo e o contrário também. O meu orientador foi Silvio Meira, mas, assim, na prática mesmo foi mais Geber Ramalho, mas Silvio Meira, ele me ajudou muito conseguindo bolsa para mim e tal, através do SESI. Ele comprou realmente a ideia.
dessa pesquisa e eu consegui... Foi fundamental para eu conseguir concluir ela, né? Isso e o prêmio também, né, no caso. Mas aí eu acabei mergulhando, desde o final da graduação, né, em toda a história dessa possibilidade de performance mesmo, de você ter vídeo e som de uma maneira complementar, né? Um exemplo mais bonito até de estilo de vida, assim, de artista, nesse sentido que eu achei, para mim, mais do que cineasta, do que qualquer... É o Lanternista Viajante. Ele perambulava andava o mundo inteiro com a lanterna mágica nas costas e um instrumento de percussão, aí ficava exibindo, contando histórias, né, mentindo, desenhando slide. Aí, através do livro de Sérgio Basbaum, que um amigo meu, um designer, me emprestou, acabou ficando comigo, eu fiquei com ele até hoje. Sinestesia, Arte e Tecnologia. Poxa, até agora acho que foi a melhor referência que eu vi em língua portuguesa para quem quer estudar música visual, né? Realmente ele vai fundo assim na pesquisa histórica, né? de sinestesia artística, né? E também até fala de sinestesia patológica, aquela coisa de... Tem gente que tem uma doença assim, que você coloca uma bala de hortelã na boca e imediatamente aparece colunas de gelo assim, na visão. Só que não é que ele lembra de colunas de gelo, realmente é como se fosse um curto-circuito no cérebro, né? Sinestesia patológica, no caso. Mas aí tem a sinestesia artística, como, por exemplo, a color music, né? Então, foi muito forte nesse século aí, no século XIX, essa coisa de associar uma nota a uma cor. E cada um que chegava dizendo que tinha associação absoluta e tal. Uma delas era essa aqui, de você dizer que você multiplica a frequência por exemplo, pega um Lá, multiplica a frequência dele, vai multiplicando, dobrando, né? Oitavando, oitava, 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 vezes 2, vezes 2, vezes 2, até chegar na frequência da luz correspondente ao Lá, né? Inclusive, foi essa que eu usei naquele vídeo da gaita, né? Mais por essa questão física mesmo, só para brincar com isso. Mas aí a color music foi muito criticada por exemplo, o Thomas Wilfred, que ele fez o projeto Lumia, que é um cara também bem básico assim, nessa área de música visual, né? Que ele até cita a frase de Goethe, né? Que a nota e a cor são dois rios que partem da mesma montanha, mas nunca se cruzam, né? Realmente, né? Dois rios nunca vão se cruzar, né? Eles só podem se juntar, né? E querendo dizer assim que a associação de cor e nota é pessoal, né? É artística. E aí no século passado foi mais interessante no sentido de as pessoas não ficaram só nessa coisa de movimento e cor, né? Mas porque faltava um terceiro elemento da imagem, que é a forma, né? Porque você só tinha o movimento, que era a mudança de cor, e a cor, né? Mas a música visual, que tem muito mais exemplos do século passado do que de antes, usava a forma, né? Mesmo até estática, como Kandinsky mesmo, assim, no caso não tem movimento no sentido literal da palavra, mas tem a forma, né? E um dos mais legais que eu acho, dois deles, é o Oskar Fischer, que fazia cinema, né? Alemão, mas foi para Hollywood, e ele influenciou a galera do desenho animado, e me encantou assim quando eu vi. Na verdade, eu só via eu só consegui ver um filme de Oskar Fischer uns 2 anos depois. Mesma coisa de John Whitney também, porque na época no YouTube, em 2005, 2006, se você colocasse, qualquer um desses caras não aparecia, entendeu? Isso eu achei muito interessante, como esse assunto se popularizou só da segunda metade dos anos 2000 para cá, né? Tanto que em 2005 o SIGGRAPH, que é o principal evento de computação gráfica, foi sobre música visual, né?
E o John Whitney tem a famosa teoria da complementaridade de som e imagem, né? E, bem, aí porque o que aconteceu, né? Eu tinha essa série de experimentos, brincando com essas coisas que eu mostrei, só que para você fazer um trabalho em computação, em ciência da computação, que era o curso que eu fazia, você tem que resolver um problema de computação, né? Então, eu estudei as tecnologias que seriam possíveis de utilizar para fazer esse tipo de coisa hoje. Tinha tido também essa ideia na época de fazer de uma instalação interativa que, por exemplo, você gritava e distorcia a imagem da televisão, do canal, por exemplo, da imagem da Globo. Você dá um grito e distorcer William Bonner, assim, ele distorce. Ou então você tocar uma guitarra e distorcer a sua imagem de acordo com o som da guitarra. Mas que tecnologia tinha? Se você fala assim, editar a imagem, aí na hora vem Adobe, qualquer leigo, assim, até pessoa, assim, todo mundo, assim, quase já ouviu falar, é Photoshop, entendeu? Que usou nessa foto aí vídeo também, Premiere, tudo, mas para esse tipo de tecnologia ainda não, nessa época não, 2005, 2006. Hoje sim, maioria, muita gente já sabe os programas de VJ, já ouviu falar e tal. E aí eu estudei, né, esses 3 requisitos principais, né, que é o desempenho, né, que ele tem que ser em tempo real, tem que ser muito rápido, usabilidade e expressividade. Usabilidade no sentido clássico da computação mesmo, é uma área da gente, da computação, de estudo, usabilidade. Você pode resumir, na verdade, só um dos pontos da usabilidade, mas você pode resumir, para explicar mais fácil, é a facilidade de aprender aquilo, aprender a usar aquela ferramenta. Então, a usabilidade. Pode ser aplicado esse estudo a qualquer tipo de ferramenta, né? Na verdade, é uma área de design, interseção de design, com psicologia, com etnografia, com muita coisa, né? De várias áreas do conhecimento. E expressividade, aí eu defini no sentido mais fechado para a minha dissertação, não no sentido de expressividade artística ou musical, mas de capacidade de criar novos efeitos, do artista criar os seus próprios efeitos, ou seja, poder de criação de efeitos naquele software, né? Então, de um lado, você tem softwares como o Resolume, que são muito fáceis de usar, que você associa um vídeo a uma tecla, você aperta aquela tecla e dispara aquele vídeo. E de outro, você tem softwares como, por exemplo, o que o Vitor citou, que é o MaxMSP, esse VVVV, o PD com Gen, né, o MaxMSP com Jitter, que são muito mais expressivos, no sentido de você pode criar novos efeitos, só que são muito mais difíceis de usar. Isso na perspectiva de um VJ. Eu acabei, na época, eu vim para São Paulo em 2005, numa banda que eu tocava, aí, na verdade, antes disso, eu conheci o VJ Peak, na verdade, 2004 mesmo, eu conheci um grupo de VJ. Pela primeira vez eu assisti um show de VJ, foi impactante. É um grupo lá de Recife chamado Mídia Sana. E, assim, era num cineclube que tinha lá no Centro de Artes da UFPE. E foi impactante, assim, ter visto aquilo. Assim, aí eu até fiz uma pergunta. Poxa, vocês... Porque eles usavam teclado para disparar o vídeo, né? Eu falei, por que vocês não usam um programa para controlar o saxofone tocando mesmo, sem ser um teclado MIDI? Um saxofone mesmo, controlar um vídeo. Aí um deles sabia que eu programava, né? Que estava na plateia falou, não, por que você mesmo não faz isso? Porque eles nem sabiam que tinha. Mas já tinha na época, porque a galera... na verdade, um deles até começou a experimentar depois, que era o Puridata, por exemplo. Isso foi em 2004. Mas enfim... minha proposta para o Itaú foi muito interessante isso, porque realmente eu identifiquei esse problema, né, que é um problema de computação, porque quando você vai defender um mestrado em computação, você não pode fazer uma obra de arte e defender o mestrado, né? Você tem que resolver um problema de computação. Então, o que a gente faz, o Geraman também, que está aqui na plateia, ele apresentou aqui também, a gente faz subverter o sistema para ficar fazendo arte. Mas
Aí você finge, cria um problema de computação para, paralelamente, você ficar pirando e fazendo arte, entendeu? Basicamente. E é massa que, às vezes, acaba que a galera de computação acaba sendo menos careta que a galera de artes no sentido acadêmico, assim, porque basta você dizer que você vai resolver um problema de computação e você faz o que quiser, a piração que você quiser, entendeu? Não precisa... E, às vezes, a galera de artes não... Isso aí... Não, você não vai fazer mestrado aqui, não. Pá! Tipo um amigo nosso que, com um trabalho, uma pesquisa belíssima, não foi no Rio de Janeiro, porque o cara perguntou, o professor lá do Rio de Janeiro, perguntou, você... Não, então operar um elevador eu estou fazendo arte. Aí eu até brinquei com ele, se Paulo Bruschi tivesse na hora, né? O Paulo Bruschi dizia, depende, se for eu que estou operando, é arte. Que é o que o Paulo Bruschi sempre falava com os amigos dele, que tiravam onda com ele, né? Dizendo que não era arte e tal. Enfim. Então, realmente foi massa, porque eu mandei a proposta para o Itaú do problema e eu não tinha solução mesmo. Aí, um belo dia... Parece até que eu estou dando uma de gatão, mas foi realmente isso. Eu estava na parada de ônibus, aí veio uma ideia da solução desse problema. Eu vou mostrar daqui a pouco. Antes eu vou mostrar melhor o problema. Eu até chamei de SOAV, né? Eu classifiquei os dois sistemas orientados à amostra de vídeo e efeitos, né? Para ficar falando desse tipo de sistema, que é fácil de usar, né? Uma palavrinha para... E SOF, né? Que são sistemas orientados a fluxograma. Essa palavra fluxograma foi uma sugestão do Guilherme também, que é uma tradução para PET, né? Depois também vale a pena contar de onde vem essa palavra PET. Então, aí de um lado você tem vários, né? Vários programas. Aí você tem o A é o Resolume, o B é o Arcaus, o C é o Modulate. Aí o D você tem o Puridata com GEM, ou seja, e o Maximum Expedita é o E e o F é o VVV. Desse lado esquerdo aí são os fáceis de usar, mas menos expressivos, do direito os difíceis. E aí eu acabei descobrindo que desde a década de 80 os caras já faziam isso que eu estava fazendo em 2004, usando digital já, usando o computador em tempo real. Por exemplo, esse Ed Tannenbaum, que inclusive, quando eu vim aqui em 2007, que você me mostrou aquele programinha, estava exibido aqui, um efeito do Effect TV. Lembra? Você ficou, Java, isso aqui é o Effect TV. Na verdade, o Effect TV foi uns japoneses, alunos desse cara, do Ed Tannenbaum, que fizeram. E desde 81 ele hackeou um Apple e fez essa instalaçãozinha aí, que essa instalação rodou um monte de evento. Na época nem tinha muito essa coisa de arte e tecnologia, não sei o quê, rodou um monte de evento de arte mesmo, assim. Arte contemporânea, né? Aí, enfim, essa coisa de distorcer som distorcer a imagem com som, o Beatboper já fazia isso, que era um programa que a BBC de Londres usava. E aí eu parti para estudar as interfaces, que na verdade é um problema de interface, né? Porque essa coisa de você ter fácil de usar e expressividade é um problema basicamente de interface, né? E toda interface, todo software de computador, ele usa a metáfora, né? Por exemplo, a lixeira é um desenhozinho de uma lixeira, onde você vai jogar fora as suas coisas. Então, eu saí estudando as metáforas que esses softwares usavam. Por exemplo, para um DJ, o software de DJ mais fácil de usar é o AV Mixer, porque ele usa a metáfora do A e o B, do mixer, que com um slide. Aí, quando eu coloco o slide para cá, eu estou com a entrada A. Quando eu coloco o slide para cá, eu estou com a entrada B. No caso de som, é áudio, né? No caso do DJ, é para áudio. No caso do VJ, seria fonte de vídeo, né? Entrada de vídeo. O Arcaus, já com essa cara aí, já é mais para aqueles micreiros da década de 90 ali, ó. Segunda metade da década de 90, que estava a fim de tirar uma onda de VJ, né? Então, essa interface é perfeita, porque você já tem o desenho do teclado e você só arrasta o efeito e o vídeo. Na hora que você aperta a tecla do teclado, vai. Mas também para o músico, também, porque ele dá a opção dessa metáfora do pianinho, né? Aí o Resolume, que já é de 2001, o Arcaus é de 96, o Resolume de 2001 já é um pouquinho mais sofisticado e já vai complicando a interface um pouquinho mais. Mas ele ainda usa a metáfora do teclado, porque aqui você tem Q, W, E, R, T, que é o QWERTY, né?
Então, ainda você tem aqui como se fosse o teclado, só que não tem mais cara de teclado, mas ele está aqui. Você tem já uma sofisticação de camadas aqui, 3 camadas que você pode usar, e o preview, né? Mapa de teclas, beleza. E o modulate, beleza, 5 minutos. O modulate você tem mixer, também é um mixer AB, só que também é um teclado, só que de uma forma muito mais, tem esse panel aí, enfim, eu estudei esse software e fiz uma análise funcional dele para ver todas a quantidade de efeitos que você pode fazer. É óbvio que, como eles não são programáveis, você tem uma limitação de quantidade de efeitos que você pode fazer nele. Por outro lado, esses sistemas orientados a fluxograma, né, que vem desde os sistemas modulares de Max Methods da década de 50. Foi legal você ter falado do Max aí. Eu fiz essa gráfico aí da história de onde vem cada programinha, né? As sequências, né? Então você tem aqui as pesquisas do Max Matthews, e aí influenciou. Aí o aluno dele, que foi Barry Vercoe, né? Que fez o C-Sound, que originou o C-Sound, foi influência. Foi professor do Miller Puckett, né? Que no IRCAM, que foi o que criou o Max em 82. E aí, em 87, você citou o 4X, o computador 4X. Ele teve acesso, e aí ele fez pela primeira vez usando áudio também, porque ele teve acesso ao 4X. Mas porque era o Max, realmente, como você falou, ele não tinha áudio, mas como ele estava com 4X, ele comunicou o Max com 4X para ter o tempo real. E eu queria destacar também essa mulher aqui, que ela foi uma grande pioneira, a Laura Spiegel, porque em sistemas modulares ela fez pegou um computador híbrido e substituiu os sintetizadores analógicos por sintetizador de vídeo. E aí fez esse Vampire. E só 30 anos depois que a galera começou a fazer, de novo, experimentar vídeo, como você falou. Então, eu mandei isso para ela é viva ainda. Quando eu estava falando isso agora em BH, aí eu falei, o Max Matthews é vivo ainda, não sei o quê. O cara falou, ele morreu semana passada. Aí foi assim que eu fiquei sabendo que o Max Matthews tinha morrido. Mas, assim, enfim, eu vou ter que passar porque o tempo está muito curto. Mas acabou que eu cheguei nesse conceito de... Isso aqui eu tenho que dizer. Esses sistemas orientados a fluxograma, eles usam a metáfora de janela para botar o desenho das caixinhas que você vai ligando para fazer o som ou o vídeo, né? A sequência de processamento de som ou vídeo. E eles usam as janelas como containers dessas caixas, como a estrutura que contém essas caixinhas. E aí também tem essa coisa de hierarquia, né? De você poder ter uma caixa dentro da outra. Por exemplo, você tem essa caixa aqui, ela representa todas essas outras caixinhas aqui, né? E aí eu cheguei mais ou menos nesse gráfico aí, né? Você tem muitos software com muita usabilidade, mas pouca expressividade. De outro lado, você tem muita expressividade, mas pouca usabilidade, do ponto de vista de um VJ que quer fazer os efeitos. E foi aí que eu cheguei nesse conceito de interface gráfica de caixa aberta, né? Que eu posso mostrar aqui rapidinho. Por exemplo, se você tem aqui o Resolume, você tem um software parecido com o Resolume, assim, ó. Aí você pode usar ele aqui, tipo o Resolume, ó, QW, RT, o QWERTY normal, mas você pode usar ele como uma caixa preta, né? No sentido Flusser mesmo, assim, de você não sabe como ele é feito, então você não pode modificar ele. É como aquela máquina fotográfica, você não saber... Mas se você quiser, você pode fazer a sua pinhole. Ou então pegar aquela máquina e destruir ela e fazer um trabalho de arte que, ao invés de tirar foto, projeta um protesto assim na roupa de Obama, como foi o cara que ganhou o prêmio Ars Eletrônica de 2010, 2009, foi fazendo isso. Enfim, isso só é possível se você fizer isso aqui. Se você abrir a caixa preta, entendeu? Aí, nesse caso, é uma metáfora, eu substituí a metáfora de janelas por caixas tridimensionais,
que são caixas que só tem 3 lados. O lado de cima é como se fosse uma descrição das entradas daquela caixa, o que ela recebe, e o lado de baixo as saídas. E dentro você tem o fluxograma, né, o patch. E aí você pode navegar, por exemplo, aqui você tem eu entrei dentro de vídeos aqui, entrei. E aí você vai entrando, o zoom, aqui entra a webcam, aqui tem um microfone e tem um efeito de vídeo. Quando você grita, distorce a webcam. E aí você vai entrando e vê que, na verdade, ele pega um envelope do áudio. Ou seja, é um convite você a entender como a coisa funciona, entendeu? E sem ficar abrindo aquele monte de janela. Então, a navegação é muito mais rápida. Por exemplo, eu posso voltar para a abstração mais alta rapidamente. E eu posso navegar por aqui também. Então, e eu posso ter os dois tipos de representações simultaneamente, né? Está muito tosco ainda, mas assim, visualmente, mas a ideia basicamente é essa, né? Deixa eu mostrar agora, só para concluir, ela funcionando aqui. Esse aí é o programa que eu uso para fazer o Vimos. Tenho usado. Eu comecei o Vimos no Windows, aí em 2010 eu consegui portar essa parte de interface todinha já pro Linux. Mas usando esse programa aí, o CodeBlocks, eu posso compilar para qualquer sistema operacional, para Mac, Linux ou Windows. Por exemplo, esse Vimos aí foi o que eu usei nos praticamente todos os meus últimos trabalhos de 2010 para cá. Esse mesmo... então, por exemplo, eu tenho uma captura de vídeo aqui. Aí eu coloco um negócio para visualizar. Então, eu estou aqui com um videozinho de vocês aqui. Então, está aqui. Galera, isso aqui é como se fosse o painel de controle. Pronto, isso aqui é simplesmente um programa para mostrar o vídeo. Aí, se você quiser ver como ele funciona por dentro, está aqui. Mas se você quiser colocar um efeito de adicionar eu corto aqui a ligação, sai do vídeo e entra aqui. Adicionar um cor a esse pixel, né? Ele ficar, como é que se diz? Adicionar o valor ao pixel, né? Então, para mim foi muito emocionante quando eu vi isso aqui, ó. Quando eu cortei isso aqui a primeira vez e botei ele aqui dentro. Por quê? Porque foi a primeira vez que eu tive a sensação de estar fazendo uma máquina de fazer máquinas, entendeu? Então, você já leva essa coisa de programação e do objeto em si para outro nível, né? Vocês, com certeza, muitos aqui já programam ou vão programar em breve, com certeza, eu tenho certeza disso. E vocês vão se emocionar quando vocês fizerem seus primeiro programinha. E, assim, depois vocês vão fazer um programinha para fazer programinha. E aí vocês vão se emocionar mais ainda. E é isso que os caras que estão ganhando dinheiro hoje fazem. E aí, poxa, tinha um monte de foto aqui para mostrar, mas seria injusto, porque eu já passei muito tempo aí. Aí nas perguntas eu posso ir mostrando, conforme a gente... deixa eu só mostrar isso aqui, são 3 coisas que eu queria levantar a discussão. Eu não mostrei nenhum trabalho meu aqui. Mas, enfim, nas perguntas eu posso mostrar. Esses são 3 pontos que seria massa se a gente discutisse aqui. Não. Mas, beleza. Bom, obrigado, Jarbas. Interessante. A gente estava falando do Max um pouco antes de você chegar. Uhum. Essa nova versão melhorou um pouco a interface, né? Já não fica mais aquela confusão de caixas, mas o Vimos resolve bastante essa questão. Quer dizer, você diferenciaria o Vimos com relação a esses outros softwares no quesito interface ou há algo mais por trás? Na verdade, é só uma outra abordagem de interface mesmo.
eu mostrei, inclusive, pro próprio Miller Puckett, ele gostou muito, muito mesmo, assim. Ele disse, pô, me mantém informado disso aí, que é o cara que fez o Max, fez o PD, fez tudo isso. O Max MSP foi o aluno dele, Zicarelli, que pediu para ele para comercializar e tal. E aí, assim, e ele deixou, e que é massa, que é uma empresa massa lá de São Francisco, um escritório pequeno, que ele fala o seguinte, quando a empresa não é predatória, é massa, entendeu? Porque desenvolve, você pode viver daquilo, né? Nem todo mundo tem a sorte que eu tenho agora, por exemplo, de ser professor na Universidade Federal, né? E, enfim. Mas respondendo, é mais a questão de interface mesmo, só que tem um detalhe, eu estou fazendo vídeo nativo, porque o meu software começou com vídeo. O PD não tem nativo, por exemplo. Isso é um problema do PD. Quem sabe eu posso até ajudar a colocar no PD, já que eu estou totalmente influenciado o Miller Puckett me ajudou, porque eu tive que entender como o Puridata funciona por dentro, eu estudei o código, por isso também que eu gosto de software livre, porque se não fosse isso eu não teria como saber como o PD funciona, entendeu? Eu estudei ele, então foi muito importante para o meu mestrado. O Max eu não teria como fazer isso, tá entendendo? E aí, assim, então é isso, né? Pode ir. Tem um trabalho aqui na exposição, que é o Repartitura, que a Mariana Schelardo usou o Pure Data, é uma das partes. Eu lembro que já estamos navegando no campo das perguntas e respostas, né? Se alguém quiser, da plateia, fazer perguntas, fique à vontade. Também o pessoal da internet. Enfim, enquanto não chega... Eu posso mostrar o vídeo da performance de Taiwan, que eu acho que tem tudo a ver. Por sinal, para mim foi um prazer, cara, ter apresentado depois de você. Gostei muito da sua apresentação. E tem tudo a ver mesmo. E eu acho que a gente pode também levar essa questão, esse diálogo da... A história da música eletroacústica se confunde com a história da computação musical. E tem um cara da eletroacústica que ele até falou, pô, 20 anos a gente faz esses efeitos, mas nunca ninguém fez um negócio para, sei lá, aí chegam os caras do hip hop e usam os mesmos efeitos e tiram uma onda e fazem coisas que a gente não fez. Está entendendo o que eu quero dizer? Assim, isso é muito interessante. O cara ter colocado isso, assim. Então, uma coisa que a gente está numa linha assim que eu consigo enxergar, eu, Gera, o Brasa também, lá de Recife, Ricardo Brasileiro, é de dialogar com música popular, né? Aí eu fiz essa apresentação. Pode voltar a minha tela aqui. Valeu. Deixa eu só mostrar aqui, ó. Que computacionalmente o efeito é muito simples, assim, são só... simplesmente eu pego o ganho da guitarra e distorço... por exemplo, deixa eu mostrar logo essa... Deixa eu... Enquanto isso, vocês podem fazer perguntas aí. Estamos aguardando perguntas virtuais ou reais. Enquanto isso... Esqueci. Por exemplo, simplesmente tocando vídeo, né? Acompanhando... Isso são samples de um vídeo dos bateristas com um baixista de James Brown, da época mesmo, mas foi gravado em 99 isso, né? Então, por exemplo, a nota que eu dou controla esse efeito aí, né? Se eu dou uma nota grave, ó, só tem duas faixas, ó, grave, agudo, aí já vai aumentando o número de faixas, porque isso corresponde exatamente à onda, né? Aí, isso aí é o seguinte: o som da guitarra silencia o som da bateria.
Olha que interessante, para música popular isso. Legal. Imagina o cara tocando pandeiro e... efeito extremamente simples. Né? E só para concluir, esse é um dos caras mais importantes da academia, é o Bootsy Collins, baixista do James Brown. E outra possibilidade é você pegar, por exemplo, uma flor, e a quantidade de pétalas da flor é de acordo com o número a frequência da nota. Ó. Tá bom, né? Tem uma pergunta aqui que chegou da plateia. Gostaria de saber o que vocês pensam sobre esses softwares, no sentido de no diálogo entre música erudita e música popular. Para onde isso vai? Eu acho que é isso que está escrito. Bom, essa discussão do erudito popular é profunda. Né? Porque é inegável alguns pontos, mas eles se cruzam em muitos momentos e é uma discussão que geralmente a gente evita e até no meu caso não vejo muito sentido. Acho que a preocupação mais está em quem está avaliando aquilo. Está mais do lado do seu papel como público, né? Sua responsabilidade de pensar as coisas, de filosofar as coisas. Porque, como músico, eu, por exemplo, apesar da minha formação clássica, eu sou baterista de heavy metal. Então, já é uma coisa... já é uma mistura muito profunda em alguns aspectos, né? Então, no meu processo... eu não me preocupo muito com essas questões. O que eu me preocupo é com expressividade no sentido artístico. Então, o quão expressivo é uma técnica ou um meio de criação e o que eu posso fazer com ela com meus objetivos artísticos. E esses programas, como eu falei, eles são muito genéricos, né? Pelo meio digital. Eles não são nada a princípio. Você que dá sentido a tudo que vai soar ali. Então, você pode usar ele de qualquer forma. Você pode usar o PD, o Max, para controlar a abertura de portas e acionamento de luzes, para chegar em casa e o sensor sentir que você está lá e acender a luz. Então, é uma coisa completamente genérica. Aí a produção depende realmente do seu interesse artístico. Então, pode ser usado para qualquer manifestação e eu acho isso o mais bacana desse tipo de tecnologia. Quer comentar alguma coisa? Não, acho que foi... perfeito. Não, tem uma pergunta que chegou aqui de alguém da plateia, Oscar.
Ele diz que fez um projeto de teatro de animação sem bonecos nem formas animadas, ou seja, sem nenhum objeto. No palco, só os 4 elementos, né, água, ar, terra e fogo, manipulados por luz e som. Que sugestão vocês dariam para usar os seus projetos para criar uma dramaturgia nesse sentido? Olha, eu acho que a sugestão que eu dou, assim, a sugestão, na verdade, não é em você dizer que tipo de técnica. Eu sugiro você mesmo experimentar, você mesmo, se você souber de qualquer oficina que tiver aqui, aí vendendo peixe aí também, que a gente dá um monte de oficina por aqui, os nossos amigos ali também, Juliano, por exemplo, Juliano Obit, que está ali na plateia, uma honra, Geralmente ali também. Então, experimente você mesmo. É igual fotografia, entendeu? Se você vai perguntar, que sugestão você me dá, não sei o que, o fotógrafo, para usar essa máquina, o fotógrafo vai dizer, estuda ela, entendeu? Entende como ela funciona, e eu acho que é mais ou menos isso. Eu sugiro você experimentar, assim, meter a mão na massa, ficar experimentando, e aí vai surgir uma ideia naturalmente. Vão surgir várias ideias, né? E achando alguém que trabalhe com isso, né, tenta experimentar junto, porque essa pessoa vai te conduzir para o caminho dela. Aí você avalia se o caminho dela é legal para o seu trabalho. Nossa, você colocou perfeitamente agora, cara. O poder que exerce o programador. Eu tive uma discussão recentemente num evento desse de arte, que a menina falou, não, mas se eu sou uma funcionária de alto escalão e eu não preciso aprender a programar, eu digo uma coisa e o programador, que é meu funcionário, vai programar. Então eu mando nele. Mentira. Porque ele vai dizer, não dá para fazer, porque tecnicamente é impossível, porque tem esse problema aqui, não sei o que, e ela vai dizer, ok. Ou seja, quem detém o poder é quem cria o universo, aquele universo que a gente está usando. Claro, e acho que também tem tudo a ver com essa questão que você colocou bastante, que você explorou bastante, da facilidade de mexer no programa e na potencialidade do programa. Porque esses mais complexos de se aprender, você consegue pensar alguma coisa que você deseja e se esforçar na programação para atingir aquilo. Enquanto que um programa, né, de fácil utilização tem esse lado, que você consegue fazer coisas muito rápidas, mas é justamente o programador, ele tem um controle muito maior sobre a sua potencialidade. Então, colocar na balança aí, porque para o teu trabalho o que é mais importante. E saber que sempre vai ter essa relação, mais fácil, mais alguém quebrou a cabeça em cima, né? Assim, não, né? Para fechar, para tornar fácil. O que você não criou, outra pessoa criou. Justamente, porque são possibilidades que ele eliminou do seu universo, né? Ele restringiu mais, então ficou mais fácil. Para assim, entrar nessa questão, eu tenho uma pergunta que tem muito a ver com o que vocês estão falando, que é uma pergunta do Daniel Ora, que também participou numa mesa ontem. Ele diz assim, as duas apresentações indicaram a tecnologia como convergência de linguagens, né, musical, visual, audiovisual, de interface gráfica, etc. Aí ele faz a pergunta, será viável um idioma comum para a criação e invenção e rompimento com especializações radicais? Músicos, artistas visuais, DJs, VJs, programadores, engenheiros? Quer dizer, qual seria a língua franca aí? Eu acho que tudo na vida, qualquer atividade humana, não é a palavra arte de onde vem, né? Exige dedicação, exige um momento de você se dedicar, exige foco, exige você parar um tempão naquilo, fazendo aquilo, entendeu? Até para ser punk e não ensaiar, você tem que ficar um tempão se drogando, um tempão pirando, um tempão andando na cidade.
Isso é dedicação, cara. Você está estudando um código. Você está estudando um código punk, velho. Você é muito louco, tá entendendo? E no final você vai ser virtuoso naquilo, velho. É Sex Pistols, é a virtuose do punk. Ele estudou aquele código mesmo, então ele se dedicou. Então não tem essa, cara. Você tem que estudar um código, não importa, não precisa nem ser programação, mas, por exemplo, a Juliana Cerqueira, que está com um trabalho aqui, o do scanner, ela não sabe, não programou. No entanto, o trabalho dela é de computação, é arte e computação para mim. Eu considero arte e computação, porque ela subverteu, ela se apropriou dos programas, dos softwares que já tinham e usou de uma forma extremamente maloqueira, de um jeito que ela usou daquele jeito e deu certo, entendeu? Então, ela passou um tempão se dedicando, ela metendo a mão na massa, entendeu? Tem que ter. Nem que seja até metendo a mão na massa, pensando, tudo bem, mas tem que se dedicar, né? O trabalho que ele está mencionando está lá no 2S. Quem quiser conhecer. Eu acho que a unificação da linguagem ela serve simplesmente para o meio digital, genericamente falando. Porque, né, a internet aí mesmo mostra que você não unifica nada, né? Porque o ser humano é complexo e é diverso. Então, a ferramenta é a mesma, né? O YouTube é o mesmo para todo mundo. Só que o que aparece de diversidade ali de cada região, de cada pessoa, né? Do mesmo lugar, só que pelas suas peculiaridades é ridículo de grande essa diversidade. Então, eu acho que essas ferramentas elas justamente possibilitam uma diversidade maior porque ela amplifica bastante a quantidade de técnicas e de processos que existem. Porque, como eu falei, eu acredito, tudo que existiu até então de técnica que é passado para frente continua existindo. Hoje em dia tem muito mais gente fazendo música antiga do que antigamente, né? Toda grande universidade tem um grupo de música antiga e pessoas leigas apaixonadas. Então, e se esforçando para criar um instrumento como era criado no metade da Idade Média e tal. Então, eu acho que amplifica essa diversidade, mas unifica o código que é o digital. Eu li a pergunta aqui, esse idioma, a gente pode dizer que em vários casos, por exemplo, no nosso caso aqui, é a matemática. É um idioma comum, que todo mundo vai falar, todo mundo que trabalha com isso vai falar matemática, vai usar, seja para somar um valor a um pixel, a cor do pixel para estourar aquele pixel na imagem, ou somar um valor ao som para aumentar o som. Então, matemática. Exatamente. Chegou uma pergunta pela internet de um cara que assina com Manfred Quinn. Existe a possibilidade de um computador compor música sozinho? Se sim, isto é arte? Quem é o artista? O programador ou o computador? É uma pergunta recorrente. Eu tenho uma opinião sobre isso, que é o seguinte. É muito difícil de você definir o que é um ser humano, certo? Então, é fácil você definir o que é um computador, mas um ser humano não dá para definir. Então, o que acontece, só se define que aquilo é um ser humano por consenso. Então, todo mundo aqui tem consenso nessa sala que ele é um ser humano. Mas pode ser que ele seja um androide, ou então um ET, né? Mas é um consenso estabelecido que ele é um ser humano. Mas, assim, vai chegar um momento que a Apple vai fazer um androide e vai dizer e vai convencer 70% da população que aquilo é inteligente. Uma empresa tipo Apple, por exemplo. E aí, otário é quem acredita, entendeu? Assim, enfim, isso é uma questão de... É a mesma coisa de legitimação na arte. Tem que ter um cara grandão que diz que você é foda, aí já que você é foda, você pode dizer que outros são foda, e assim vai. Então, assim, é o mesmo caso aqui. E eu acho que vem... Antes dessa questão da tecnologia elétrica, eletrônica, né? Vem todas as vanguardas aí de contestar autoria, né, do Chan, de colocar um objeto cotidiano e falar, e aí, é arte ou não é, né? E eu acho que é exatamente essa responsabilidade individual, de cada um, a importância aí da filosofia, da reflexão, de você
tirar conclusões e não acreditar no que te falam, por exemplo, a Apple e tal. Então, você observar, refletir e falar, beleza, para os meus conceitos isso aí é música. Mas é possível sim o computador criar música sozinho e eles fazem bastante isso. E aí você justamente pensa, o que é música para você? É uma questão bem... acabou se tornando uma questão pessoal justamente pela quantidade de teorias que cada um pode defender. Então, eu posso defender que não, ele pode defender que sim, e aí? É você quem vai escolher o seu lado. E da plateia, no contexto artístico, programar ou não programar? Eis a questão. O que vocês acham disso? Então, você tem uma posição forte com relação a isso. Eu tenho uma posição que, assim, até eu mudei um pouco, porque nos últimos, assim, até um tempo atrás eu ficava, não tem que programar. Não tem que programar. Para arte, não tem nada a ver. Arte não tem nada a ver com, assim, você pode fazer arte, como eu falei, Juliana Cerqueira, ela faz arte e computação, na minha opinião, e ela não programa. Beleza. Até porque essa coisa volta ao assunto. Isso é arte e computação. Isso é arte e tecnologia. Isso é quem vai definir, quem vai dizer que é uma instituição, ou, enfim. Então, o ponto principal para mim, a importância de programar agora, quando eu não falo mais em relação à arte, assim, eu falo em relação a toda atividade humana. Que, na verdade, quem começou a me abrir para isso, a me atentar a isso, foi Etienne Delacroix, que é um amigo em comum, aqui a gente conhece. E ele é um belga, físico, pós-doc físico e tal. Ele passou pela América Latina aqui 10 anos com a galera do software livre. Através da galera do software livre eu conheci ele. E ele tem toda uma defesa filosófica assim, incrível do tempo que a gente... do gap, assim, do buraco absurdo, o abismo absurdo que a gente começou a ficar em relação às técnicas depois de Isaac Newton e da descoberta da derivada. Porque com essa descoberta, a ciência, a matemática começou a avançar muito rapidamente, porque o ser humano começou a poder manipular uma quantidade brutal de informação muito rápido, entendeu? E aí, assim, e aí o que acontece é que hoje em dia a gente não tem mais como dominar isso, entendeu? A gente não tem mais como saber. E cada vez menos, entendeu? As coisas estão ficando cada vez menores, os chips, então você não sabe mais como funciona o computador por dentro e tal. Então, no final, é tudo uma alienação absoluta, entendeu? É uma alienação absoluta. A gente não sabe nada, assim, aí fica viajando. Tipo, com todo respeito, assim, assisti uma apresentação da Marilena Chauí recentemente, e ela falou da questão da contração espaço-tempo, criticando, claro, tipo esses caras, Pierre Levy, realmente ele exagera, é muito otimista, às vezes, nessa coisa da tecnologia. Só que, assim, ela falando da esquizofrenia que a gente está vivendo, né, por causa da contração espaço-tempo. Só que, para um cara que sabe como funciona, então, se eu estou em Taiwan e eu estou falando com minha esposa em tempo real, é como se ela estivesse no meu quarto, só que, para mim, não é. Porque eu estudei redes de computadores e eu sei toda a complexidade, a dificuldade e os protocolos que se usam para percorrer essa distância naquela velocidade ser possível e como esse sistema funciona. Então, eu tenho consciência da distância. Então, o espaço-tempo não foi contraído, porque eu tenho consciência da distância e do tempo. É tempo de computação. É um tempo de computação, que para o ser humano é como se fosse tempo real, mas não é. Muito bom. Então, pessoalmente, eu não sou programador e o que eu sei eu ralei e ralo buscando técnicas de composição. Então, meu pensamento de programador é como compositor. Então, é um esforço para aprender um monte de coisa que até então eu nunca aprendi, tenho dificuldades grandes com matemática ainda. Mas o que eu aprendi a me virar é sempre buscando uma sonoridade. Então, no meu caso, para o que eu queria fazer, eu precisava programar. Mas não é necessário. E aí chegou algumas perguntas pela internet, tentar fazer um apanhado, né, já que o tempo está curto. Rosângela
falando que a ideia de associação entre som e imagem foi um desejo existente desde a época dos pitagóricos. O Manfred Quinn dando uma provocada, dizendo se vocês conseguem colocar Bach e Beethoven numa discussão dessas, ou ainda o Zeca Pagodinho, seria muito engraçado. Enfim. Vocês querem fazer comentários? Bah, não, mas Moza fazia música algorítmica. Moza, ele fazia porque algoritmo é uma receita de bolo, né? É uma sequência de instruções que você dá. E aí ele fazia música, uma sequência de bolo, usando matemática, para você compor música. Era música, se tivesse computador na época, ele executaria. Mas quem executava são as pessoas. Então, é legal isso. São processos, né? Justamente quando você começa a observar as coisas por esse ponto de vista de um processo de criação, você consegue unificar coisas muito distintas, né? Coisas muito distantes. Então, eu acho que observando o processo, você consegue fazer paralelo com o que você quiser. Tem muita gente perguntando de programas, né? O que vocês acham do Pro Tools, do Protus? Enfim, eu não conheço o Protus. O Pro Tools já ouvi falar. Tem a Rosângela ainda, mesmo com a mudança dos instrumentos, ainda continuamos com os códigos. O que vocês pensam da popularização de ferramentas de edição de som em aparelhos celulares, como os aplicativos para iPhone, entre outros? Há o risco de massificação de propostas nesse campo? Não, risco nenhum. O risco é de aparecer um monte de coisa louca aí, massa, assim. Acho que eu acho massa, assim. Agora, o risco volta à chatice que eu fico falando. O risco é você ficar usando... realmente, existe um risco aí. Todo mundo fazer um monte de mesmo som igual, assim. Uhum. Isso aí porque você não sabe mexer, só sabe mexer naquele software, e o software quem fez foi um cara. Então, você só vai fazer o som daquele cara. Então, o risco é só esse, de encher o saco. Aquele mesmo... E que também é uma questão universal, né? A gente está dentro desse momento de surgir essas ferramentas, esses aparelhos cada vez mais versáteis, né? Cada vez mais poderosos. Então é natural que esteja criando, assim, como quando aparecia um instrumento acústico que conseguia ser difundido, né? Quando o piano foi difundido, a produção para piano gigantesca. Então tá ali, as pessoas são criativas e fazem. Agora, tem importância para a nossa sociedade? Tem. Se vai ter importância daqui 20 anos olhando para isso, ninguém sabe, mas pode ser que sim, pode ser que não. A gente está dentro, não dá para ter essa visão. Mas é um processo que eu acho bastante natural, de surgir uma ferramenta, logo a gente quer quebrar ela e fazer outra coisa com ela. Queremos usar a ferramenta para o nosso objetivo, né? No meu caso, fazer música, no caso dele, mexer com imagens e sons, e assim por diante. Então, o celular é mais uma ferramenta, é mais uma possibilidade, abre tudo, mais um caminho. Agora temos que usar, como eu falei antes, esse papel individual de ver, putz, esse aí realmente me marcou, assim, é uma coisa que vale a pena. E aí são conclusões subjetivas e pessoais. Bom, acho que deu, né? Estamos encerrando, então, oficialmente o simpósio Rumos Arte Cibernética. O simpósio termina hoje, mas a exposição vai até dia 4 de setembro. Todos estão convidados a conhecer. Foi comentado algumas obras aqui. E tem obras, inclusive, que estão em processo, né? Então, quer dizer, vale a pena acompanhar o que vem pela frente. Agradeço a presença de vocês, pessoal da internet. Agradeço também o pessoal da produção, sempre tem que pensar, né? Ralaram muito. Obrigadíssimo aí, Vinícius, encabeçando. E é isso. Até a próxima. Obrigado.